A Google Play Store é uma das maiores lojas de aplicativos do mundo, com milhões de usuários e milhares de aplicativos que são diuturnamente atualizados e disponibilizados. Todo esse ambiente produz uma série de dados que propiciam diversas análises, em busca de relações e no desejo de se obter previsões. Tudo isso com o arcabouço de ciência dos dados. A base utilizada está disponível no portal Kaggle e agrega cerca de 10.000 aplicativos, detalhando atributos como nome, rating, quantidade de downloads, preço, categoria e classificação indicativa, além de vários outros. Tendo isso em mente, algumas perguntas e questionamentos foram elaborados nesse projeto a fim de guiar as análises, que serão apresentadas juntamente com os seus resultados. A exploração de dados é a primeira parte no ciclo de desenvolvimento de um projeto de ciência dos dados. Começamos essa exploração definindo os tipos de dados com os quais iremos trabalhar. Isso é determinado a partir da descrição dos dados e de seu tipo computacional. Além disso, se computarmos uma estatística e ela não trazer algum significado, a variável é categórica. Caso contrário, ela é numérica. Definir os tipos de dados serve para guiar análises futuras, especificando ferramentas e modelos para cada tipo. A próxima etapa da EDA é olhar para os dados. Podemos fazer isso de forma não gráfica, computando estatísticas das variáveis numéricas. Essas estatísticas nos mostram a localidade dos dados através de medidas de centralidade e o quão espalhados estão esses dados. A exploração gráfica para variáveis numéricas pode ser feita a partir de histogramas, que nos mostram o formato da distribuição, sua modalidade, simetria e valores mais comuns. Também usamos boxplots, que são úteis para observar valores extremos e a dispersão dos dados. Para distribuições com caudas muito acentuadas, o plot do histograma perde bastante detalhe. Uma forma de contornar esse problema é observar os valores mais comuns, ignorando casos extremos. Para variáveis categóricas, utilizamos gráficos de barra para observar a distribuição. Feita a análise das distribuições, podemos procurar por correlações entre os dados. Usamos scatterplots para comparação de variáveis numéricas e boxplots para verificar se a distribuição de variáveis numéricas mudava através dos níveis de uma variável categórica. Para o teste de hipótese, surgiu a dúvida se diferentes categorias de aplicativos possuem diferenças significativas de avaliações. Para obter uma resposta, decidimos dividir as categorias em dois grupos por números de downloads, ou seja, pela popularidade, definindo a hipótese nula como média dos ratings por popularidade não tem diferença significativa. Assim, calculamos a diferença observada entre as médias desses dois grupos e verificamos que os intervalos de confiança para tal média eram levemente diferentes. A fim de obter uma resposta concreta, fizemos várias permutações entre esses dois grupos, calculando as diferenças entre a média das avaliações e, no fim, plotando um histograma que se aproxima de uma normal. Verificamos, assim, que o valor observado na amostra original era muito improvável nessa simulação de uma distribuição uniforme, portanto, as diferenças não se devem ao acaso. Outro questionamento que fizemos foi referente à avaliação do aplicativo ser influenciada por ele ser pago ou não. Para obter conclusões, fizemos um teste de hipótese semelhante ao anterior, em que a hipótese nula é definida por: a diferença entre o rating de aplicativos pagos e gratuitos é devida ao acaso. Em um processo análogo ao que foi feito, calculamos a diferença das médias de avaliações, um intervalo de confiança para cada uma e, por fim, muitas permutações, para obter um novo histograma e observamos que a diferença real, representada pelo ponto vermelho, está muito além do que é esperado. Portanto, refutamos a hipótese nula, concluindo que a diferença entre as avaliações de aplicativos pagos e gratuitos é de fato significativa. Na parte de previsão, a primeira pergunta que se teve foi se havia alguma relação entre o rating de um app e sua quantidade de downloads ou sua quantidade de reviews. De início, vemos que há uma grande concentração de apps com notas altas e baixas quantidades de reviews e downloads. Com uma transformação logarítmica, é possível separar essa concentração
e podemos ver melhor as distribuições. Aparentemente, não há uma relação nesses dados. Para fins de comprovação, fez-se uma regressão linear nos dois casos, mas em ambos o coeficiente de determinação foi muito baixo, indicando que menos de 5% da variação da variável de resposta, rating, era explicada por esse modelo. Nem mesmo estratificando os dados, ou seja, separando pelas categorias de apps, foi possível verificar alguma relação linear satisfatória. Uma outra relação que deseja se verificar é se a quantidade de downloads possui relação com a quantidade de reviews. Novamente, os dados estão aglomerados numa faixa, mas espalhados em outra, o que nos leva a realizar uma transformação logarítmica. Visualmente, nota-se agora uma relação linear, com um coeficiente de determinação significativo. Como tirou-se o logaritmo das duas variáveis, podemos dizer que temos uma relação log-log linear. Explicar essa relação não é muito difícil, visto que quanto mais pessoas baixam o app, potencialmente mais pessoas avaliam ele. Utilizamos 6 atributos: installs, reviews, type, content rating, category e price, com algoritmos de aprendizado de máquina a fim de conseguir prever apenas com base neles o rating que um app teria. Utilizando o algoritmo KNN, ou seja, os K vizinhos mais próximos, com validação cruzada para definir o valor de K, procurando também minimizar o erro quadrado médio, vemos que o erro quadrado está com 95% de certeza entre 0,19 e 0,23. Em outras palavras, o método consegue se aproximar do rating correto com alguma acurácia. Seguindo na mesma ideia do anterior, mas agora para a categoria, temos um modelo que definitivamente não é muito efetivo, com cerca de 0,2 de acurácia. Para algumas categorias, no entanto, há uma taxa de acerto interessante, mas para outras, o modelo nem previu que existiam esses apps daquela categoria no conjunto de testes. Chegamos novamente no impasse que vimos anteriormente. Apps de diferentes categorias ainda são muito parecidos, o que dificulta essa classificação. Por fim, vamos procurar prever se um app é pago ou não baseado em suas outras características. Usando o KNN, temos uma taxa de acurácia de mais de 90%. Utilizando um outro método, na regressão logística, para o mesmo problema, temos cerca de 60%. Embora pareça que um é muito melhor que o outro, temos que levar os outros indicadores em consideração. O KNN, embora muito acurado, gera muitos falsos positivos e negativos, além de não acertar tanto os apps que são realmente pagos. Por outro lado, a logística não tem tantos falsos negativos, apesar de ainda ter uma taxa grande de falsos positivos e uma taxa similar de acerto dos apps pagos. Uma outra coisa interessante é que a regressão logística nos apresenta os parâmetros de cada atributo. Dentre os vários, muitos gerados pelo Von Hot Encoding, é interessante notar que a maioria das categorias tem parâmetro negativo, isto é, estamos representando a realidade, já que a maior parte dos apps tendem a ser gratuitos. Porém, duas categorias se diferenciam, pois tem parâmetro positivo, Sports e Food and Drinking. Ou seja, um app pertencer à categoria de esportes ou de comida e bebida favorece com que ele seja pago. Analisando a classificação negativa, nota-se que um aplicativo ser classificado como Everyone 10+, coloca ele quase no limiar entre ser pago e gratuito, dado o tamanho e módulo do seu parâmetro frente aos outros.